E aí, gente, tudo bem? Todos bem nessa quarentena? Estão ficando em casa? Eu vou apresentar para vocês como é que vai ser esse processo. Quais vão ser as etapas desse aprendizado? Primeiro eu vou passar uma videoaula para vocês. Vocês devem assistir, façam anotações no caderno, para a gente poder discutir posteriormente. Depois vocês devem ir até o livro didático, na página 28, e fazer a leitura. Então, pega o livro didático de vocês, que vocês devem estar aí com ele. Abram lá na página 28 e façam a leitura. Tá? Em seguida, eu vou passar uma atividade. Vocês devem realizar. E a gente depois vai marcar um encontro online com toda a turma, para a gente tirar dúvidas e para a gente fazer correção ou alguma outra coisa. Tá bom? Então, a página 21 do livro didático de vocês inicia a unidade 2. Fiquem em casa, façam as tarefas, proteja quem você ama. E se precisar sair, utilize a máscara. Ela é essencial. Tá ok? Vamos lá? Do que você vai precisar para estudar essa unidade? Você vai precisar do material, de conhecimentos de física fundamental e de química básica. Além de tudo, vai precisar ter disciplina e foco. Bons estudos. Vamos falar um pouquinho sobre os conceitos básicos. O que nós vamos ver aqui nessa unidade? Nós vamos estudar calor, trabalho e energia. O calor vai ser definido pela letra Q, o trabalho pela letra W e a energia pela letra E. Pode ser energia cinética, se for energia cinética, EC, energia potencial EP, tá? E as relações entre calor e trabalho, as relações entre trabalho e energia e a relação entre calor e energia. Tudo isso é um estudo da termodinâmica. Então, nós vamos estudar trocas de calor, transmissão de calor, conceitos de caloria, mudanças de fases e temperatura. Vamos falar um pouquinho sobre temperatura. A gente já viu um pouquinho sobre temperatura. Temperatura trata de energia interna. Então, nós temos as moléculas que podem estar agitadas e podem estar mais paradas. Quanto maior o grau de agitação entre as moléculas, maior será a temperatura. Então, quanto mais as moléculas estiverem agitadas, maior será a temperatura. Quanto menos elas estiverem agitadas, ou seja, quando elas estiverem mais paradas, a temperatura será menor. Vamos falar um pouquinho mais sobre temperatura? Nós já vimos em sala de aula o conceito de temperatura. Vamos relembrar um pouquinho então. Temperatura é a medida da agitação das moléculas. É uma medida estatística do nível de agitação entre as moléculas e está relacionado com o deslocamento da energia cinética de um átomo ou molécula. Então, quanto maior a energia cinética, maior a velocidade, maior será a temperatura. Tá? A temperatura pode ser medida por um termômetro, está aqui indicado no desenho para vocês. E a principal escala que a gente usa para medir a temperatura em física é a escala Kelvin.
que nós já vimos também nas transformações termométricas. Lembre-se que o Kelvin é dado pela letra K, tá? Nós podemos falar de temperatura, dos limites de temperatura, ou seja, qual é o máximo da temperatura e qual é o mínimo da temperatura. A gente não consegue determinar qual é o máximo da temperatura. Se a gente usar um termômetro, as temperaturas podem ir até o infinito, né? A temperatura maior que a gente não consegue medir essa temperatura, ela pode ir até o infinito. E a gente pode ter a temperatura inferior, ou seja, a menor temperatura, nós vamos definir como 0 Kelvin. Não é ok, tá? É 0 Kelvin, ok? No estudo da calorimetria, então, nós vamos estudar as relações de mudança de fase e transferência de calor. Para que vocês possam entender isso melhor, fiquem atentos aos detalhes e lembre-se, foco nos estudos. Vamos fazer então a abordagem do item calor. Calor é uma forma de energia em trânsito, ou seja, calor é a transferência de energia de um corpo para outro corpo. Observa aqui no desenho. Eu tenho o corpo A que está em contato com o corpo B. E o A está a uma temperatura maior do que o B. Então, o corpo A está a uma temperatura maior do que o corpo B. Então, a temperatura vai sendo transferida de A para B, porque A está com a temperatura maior. Então, com o passar do tempo, não há mais essa passagem de temperatura, não há mais essa transferência de temperatura. E lembrando sempre que A está em contato com B. Então, a temperatura de A vai ficar igual à temperatura de B. E esse fenômeno a gente chama de equilíbrio térmico. A gente já viu isso nas nossas aulas presenciais. Para a gente avaliar a troca de calor, nós vamos utilizar a letra Q. Então, a letra Q vai indicar a quantidade de calor. Nós vamos ver os diferentes tipos de calor: calor sensível, calor latente, que estão relacionados com as mudanças de fase. Então, calor sensível e calor latente, vamos falar um pouquinho deles aqui. Nós temos um calor sensível quando nós temos uma variação de temperatura. Tá? Anotem isso, é muito importante. E nós vamos tratar de calor latente quando há mudança apenas do estado físico. Então, aqui, somente quando muda o estado físico. É muito importante que vocês anotem isso. Vocês vão utilizar para resolver os problemas lá na frente. Ok? Vamos falar um pouquinho do calor sensível. A equação que trata do calor sensível é essa daqui. Q é igual a mc vezes ΔT. Q, então, vai ser o calor sensível, né? O M vai ser a massa. O C vai ser o calor
específico, nós vamos falar dele mais para frente, e o ΔT é a variação de temperatura. Vocês lembram como que faz para achar o ΔT? Lembrando que, então, ΔT, toda vez que a gente tem delta, é uma variação, né? Que vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Tá ok? Se a gente tiver uma variação de temperatura maior que zero e o calor maior que zero, significa que nós temos um calor recebido pelo corpo. Se for o contrário, a variação de temperatura for menor que zero e o Q for menor que zero, significa que nós temos um calor cedido pelo corpo. Anotem isso, porque o Enem adora cobrar esse tipo de coisa. Finalmente, a equaçãozinha que fala do calor latente, que é aquele que muda apenas o estado físico, né? Só quando tem mudança de estado. Então, temos a massa e o calor latente de mudança de fase. Aqui a unidade é em gramas e aqui o L é em caloria por gramas. Vamos falar das unidades do calor sensível. O que? Quantidade de calor sensível. A unidade é em calorias, cal. A massa do corpo em gramas. O calor específico vai ser cal sobre gramas vezes grau Celsius. E a variação de temperatura vai ser em graus Celsius. Essas são as unidades do calor sensível. Só para a gente falar um pouquinho sobre o calor específico, que é dado por essa letra C minúscula. Lembra que a gente deu a equação do calor sensível, que é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura? Isso aqui a gente pode decorar de uma maneira que a gente pode falar que isso aqui é o que macete. Que macete, né? Então, lembrando aqui do calor específico, que está aqui indicado pela letra C minúscula, é a relação entre a capacidade térmica C e a massa M. Observe que você tem aqui o calor específico é a letra C minúscula e a capacidade térmica de um corpo é a letra C maiúscula. Isso é um pouco chato, mas o sistema internacional trabalha dessa forma, então a gente tem que obedecer. Como que é definido, então, o calor específico? Vai ser a capacidade térmica do corpo sobre a massa do corpo, né? Mas o que é essa capacidade térmica, na verdade? É quanto um corpo aguenta receber de calor. Então, é a quantidade de calor recebida por um corpo, certo? Então, são alguns detalhes, tem algumas formulinhas, anotem todas elas que a gente vai utilizar para resolver os problemas. Tá ok?